Queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14. Deus falou muito ao meu coração esses dias e acredito que Ele quer falar algo para a igreja nesse momento. Espero que o Senhor derrame a sua graça sobre nós nessa noite. A palavra de Deus é algo que é viva, ela é eficaz. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela é apta para a gente discernir todas as coisas. E se a gente abre o nosso coração, a nossa mente e obedece, nós estamos glorificando a Deus em nossas vidas. E quando o Senhor falou ao meu coração, Ele falou sobre multiplicar talentos. Multiplique o talento que Deus te entregou. Cada um de nós temos algo que Deus nos entregou. Tem nenhuma pessoa que está aqui nessa noite que não recebeu algo poderoso de Deus. Todos nós recebemos dons, talentos. E quando eu fui ler esse texto, quando Deus trouxe esse texto ao meu coração, dentro do contexto já era as últimas pregações do Senhor, eram as últimas parábolas que Ele estava contando. E Ele vem e conta uma parábola de alerta para a sua igreja. Ele conta algo para nos alertar para aquilo que há de vir, para o futuro, para o grande dia do Senhor. E o Senhor, quando começou a compartilhar no meu coração, eu disse: Deus, eu quero derramar isso sobre a tua igreja. Eu quero que de fato a gente se santifique cada dia mais. E possamos, em nome de Jesus, cumprir a boa e fiel palavra do Senhor. E diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus 25, verso 14. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que recebeu 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe mais 5 talentos e disse: Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. O Senhor confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta aonde não semeou. Por isso tive medo, pois escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que é seu, que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau, negligente. Você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10, pois quem tem mais será dado, e terá grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Texto forte, né, irmão? Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, muito pensativo por um momento. E eu olhei a grandeza de Deus, a bondade de Deus,
a confiança que Deus tem e confia a nós. Quando eu olhei para esse texto, ele usou uma linguagem bem comercial, diferente da parábola anterior. Se você estudar a palavra anterior, que é das 10 virgens, você vai ver que ele usou um outro contexto. Mas nessa, em especial, ele usou uma linguagem bem comercial para ficar bem claro o que é que o Senhor vem fazer. E apesar dele usar essa linguagem comercial, falando de talentos, falando de dinheiro, Deus tinha algo para entregar para nossas vidas naquele momento. Quando Deus fala em multiplicar, Deus não está falando especialmente em uma lógica matemática. Não é o dinheiro em si, não é o bem em si, mas é tudo aquilo que Ele confia a nós. A grande preocupação de Deus, a gente pensa que é só a salvação. Às vezes a gente fala muito sobre salvação, e de fato, como o pastor Willton diz, a salvação não é o fim. Diga assim, a salvação não é o fim. A salvação é o início. E a gente consegue entender, dentro de um contexto desse, o que é que Deus quer nas nossas vidas. Quando eu li esse texto, me chamou a atenção 2 tipos de comportamento que que o ser humano pode ter. 2 tipos de comportamentos que vai definir muito o que essas pessoas vão receber lá no final. E aí quando a gente começa a estudar, e eu olhando para esse texto, eu disse, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é justo, como o Senhor é fiel, como o Senhor de fato é um Deus que quer que os servos, que as pessoas, que todas as pessoas multipliquem aquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Quando a gente vai para o texto, no primeiro verso, lá no verso 14, ele diz assim, vamos acompanhar comigo, verso 14, diz assim, ó, e também será como o homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes o quê? O que foi que ele confiou? Os seus bens. Deus confiou os seus bens. Olha isso. Essa parábola, Jesus estava falando dele próprio. Ele disse, olha, eu vou para um lugar, eu vou subir, eu vou preparar as mansões, mas vocês vão ficar na terra. E eu vou confiar algo para vocês, para que vocês possam multiplicar. Ele não mandou multiplicar nesse momento. Ele não fala a palavra multiplicação. Mas olha isso. Olha 2 comportamentos que eu e você podemos ter. Na hora que ele entrega, diz que ele entregou. Olha a responsabilidade que Deus tem sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que ele entregou 5 talentos para um. Entregou 2 talentos para outro. E entregou 1 talento para mais uma pessoa. Deus entregou conforme a capacidade. Diga assim, conforme a capacidade. Deus nunca vai ser irresponsável, irmão, de entregar algo para você que não seja da sua capacidade de multiplicar. Quando o Senhor chama aqueles servos e diz assim, olha, a um eu vou entregar 5, a outro 2 e a outro 1, Deus estava dizendo assim, eu sou responsável, eu te conheço e eu sei a capacidade que você tem. Engraçado que quando ele entrega, a gente vê 2 atitudes aqui que eu queria chamar a atenção para essa noite. Primeira atitude dos 2 primeiros. Quando aquele senhor chega para o servo e diz assim, entregou 5 talentos. O que foi que aconteceu imediatamente quando o servo recebeu 5 talentos na mão? Olha isso, olha como a gente tem que entender o que Deus quer para nossas vidas. Quando Deus entregou 5 talentos, a Bíblia fala, no verso 21, que ele saiu imediatamente, diga assim, imediatamente. Ele saiu imediatamente para multiplicar. Olha isso, irmão. Quantas vezes Deus libera algo na nossa vida, seja aqui na igreja, seja em algum lugar, seja lá no teu quarto de escuta, lá onde tu conversa com Deus.
Deus libera algo sobre a tua vida, libera algo sobre a minha vida. Mas existe uma palavra chamada fidelidade. Aquele homem saiu e multiplicou os talentos que Deus entregou para ele. Essa é uma atitude, é um comportamento que Deus espera de todas as pessoas. Quando Deus entrega algo para a gente, não é para ser enterrado, é para ser multiplicado. Quando Deus entregou os 5 talentos para ele, imediatamente ele saiu e foi multiplicar, foi negociar. Ele foi aumentar aquilo que Deus confiou nele. E essa é uma atitude de fidelidade. E o que é que a fidelidade traz para as nossas vidas? É uma atitude que traz recompensa, diga assim, recompensas. Todo servo que é fiel, ele tem recompensas. Ele tem recompensas, olha isso, ó, na terra, diga assim, na terra, e diga assim, no céu. As recompensas de Deus, ela é na terra e é no céu. Quando a gente olha para o texto, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez aqui foi reconhecer a fidelidade daquele servo. Ele olha para ele e diz assim, servo bom e fiel. Por que Deus chamou de servo bom e fiel? Porque houve o quê? Uma responsabilidade de multiplicar o que Deus faz. Então, eu pergunto, irmão, qual o seu talento? O que é que Deus tem confiado na tua mão, na tua vida? Quantos talentos Deus derramou sobre você? Quantos bens Deus derramou sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida? Se Deus derramou algo e Ele derramou conforme a nossa capacidade, é porque Ele quer que a gente multiplique. Por isso que eu coloquei, multiplique o seu talento. Faça a alegria do Senhor, multiplicando o seu talento. Deus, quando nos chama, Ele chama porque Ele tem uma obra. Deus tem uma obra, isso aqui não é um jargão, não. A Bíblia fala que Deus tem um propósito para cada pessoa aqui nessa terra. Deus tem algo para a minha vida, Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na vida do Elan, tem um propósito na vida de todos que estamos aqui. Não pense, irmão, que Deus não quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua vida poderosamente. Em qualquer contexto, em qualquer ambiente que você esteja inserido, Deus quer que os talentos que Ele te entregou, você os multiplique, transborde, que você possa elevar tudo aquilo que Deus entregou na tua mão. E quando Deus entrega para a gente, Ele não entrega de maneira aleatória. Deus entrega conforme a capacidade. E quando eu estava lendo isso, me veio algo na mente, algo que a gente fala muito, mas que Deus falou no meu coração e eu tive um entendimento. Eu acredito que não é bem como a gente fala, como muitos falam, e eu mesmo já falei várias vezes. Quando a gente diz assim que Deus não escolhe, como é que a gente diz? Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita o quê? Mas quando a gente vai para um texto como esse aqui, a Bíblia diz que Deus derramou os dons e o talento conforme o quê? A capacidade. Ou seja, o dever de se capacitar, de quem é, irmão? Diga assim, sou eu tenho que me capacitar. Você acha que Deus vai descer para orar por você? Você acha que Deus vai descer para ler a Bíblia por você? Você acha que Deus vai descer para fazer um estudo? Não. Isso eu, como servo de Deus, é que tenho que fazer, e cada um nos seus dons. Existe uma variação de dons, de bens derramados do céu sobre as nossas vidas. E quando Deus derrama sobre a gente algum dom, é porque Ele sabe a capacidade que nós já temos. Aí você pode me perguntar, irmão, mas eu posso me capacitar mais ainda? Você não pode não, você deve. Você deve estudar. Se você pega quando Paulo era um perseguidor da igreja. Um homem que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, em nome de um Deus que ele servia. Só que, quando Paulo tem um encontro com Jesus,
lá no caminho de Damasco, que ele cai do cavalo. Paulo, ele cai daquele cavalo, tem um encontro, e Paulo tem uma mudança. Mas eu te pergunto, Paulo era capacitado ou não? Com certeza. Quem o capacitou? Gamaliel capacitou Paulo. Por isso Paulo se tornou o que ele foi. Um homem que nós conhecemos o evangelho hoje. Por quê? Porque Paulo foi pregar para os gentios. Homem altamente capacitado, que deixou ser usado, encontrou-se com Deus e deixou ser usado por Deus. Então a responsabilidade de capacitação é minha e sua, de estudar, de buscar, de aperfeiçoar o dom, aonde Deus vai estar orientando. Então quando esse Senhor entrega algo para aqueles homens, ele esperava um resultado. Os dois, tanto que recebeu 5, como que recebeu 2 talentos. Imediatamente eles saíram para multiplicar. Isso chama, sabe o quê? Fidelidade, honra, gratidão. Eles sabiam o Senhor que eles serviam. Eles sabiam de fato como aquele Senhor ia voltar e o que eles queriam entregar. O que é que nós vamos entregar para Deus no dia que Ele voltar? No dia em que Ele chamar a sua igreja. Haverá uma prestação de conta. Se você pegar essa primeira parte do texto, é uma entrega, uma distribuição. Deus, esse Senhor, Ele distribuiu os talentos. A segunda parte desse texto é a administração, aquilo que cabe a mim e a você. Como é que eu estou administrando os bens, os dons, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos? E Deus confiou conforme a capacidade. E quando eu olho para esse texto, quando Ele entrega 1 talento, olha o que é que esse servo fez. Foi o que o servo fez. Quem recebeu 1 talento? A Bíblia diz que ele saiu, você vai bem aí no verso 17. Olha o que é que ele fez. Vamos ler o verso 17. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu e fez o quê? Fez o quê, irmão? Cavou um buraco. Quantas pessoas têm cavado buracos? A Bíblia diz que ele cavou um buraco e enterrou. Por quê? Ele disse que aquele homem teve medo, um sentimento de paralisação de muitas pessoas. Eu não sei, a Bíblia não deixa claro qual era os traumas que aquele servo tinha, mas com certeza ele tinha. Porque ele olhou para Deus e a visão dele era que era um Deus mau, um Deus que era altamente punidor. E ele ficou com medo. Olha o que é que ele disse. Eu sei que tu colhes aonde tu não plantas. Ele tinha uma visão de Deus deturpada. Uma visão que paralisou ele pelo medo. Olha isso, irmão. Tudo que Deus nos entrega, tudo que Deus nos entrega, é para ser multiplicado. Se Deus confiou, Deus olhou para aquele homem, e a Bíblia diz que se ele distribuiu conforme a capacidade, Deus viu uma capacidade naquele homem que ele não enxergou. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Com medo, nos sentimos incapazes e às vezes transferindo culpas. Porque Deus não olha para mim, porque Deus não me usa, porque Deus não faz, porque Deus não derrama, apenas por conta de muitos traumas que carregamos. Deus olhou para aquele homem e ele viu uma capacidade. Só para título de informação, eu fui pesquisar o que era um talento. Um talento valia 25 quilos de ouro ou de prata. É pouca coisa, irmãos? Diga assim, não. É muita coisa. Correspondia mais ou menos de 15 a 20 anos de trabalho. Olha isso. Aquele pouco que muitas vezes a gente olha, mas Deus só deu um talento.
Aí vem a imagem de ser uma moedinha, de ser algo pequeno. Um talento de Deus, o pouco, diga assim, o pouco de Deus é abundância nas nossas vidas. Só para um talento correspondia a 15 anos de trabalho, Deus deu para aquele homem, e o que é que ele fez? Enterrou o talento. Deus não se agradou. Se você pegar, Deus pegou para os dois, o que tinha 5 e 2, e disse assim: servo bom e fiel. Fidelidade. Todo servo fiel, primeira coisa que ele recebe, o reconhecimento de Deus. Olha isso, ó. Deus diz para aquele homem, para aqueles 2 homens: servo fiel, servo bom. E olha isso, ó. Ele disse assim: sobre o pouco que você foi fiel, no muito eu te colocarei. Olha a abundância de Deus. 5 talentos, que vale muito, mais de R$1 milhão, se você fosse colocar nos dias de hoje. Olha isso, Deus disse assim, sobre o pouco. Para Deus é pouco, porque Deus é dono de tudo. Nós só somos aqui, sabe o que, irmãos? Nós somos mordomos. Nada é nosso, nada é meu, nada é seu, tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. O que Ele quer que nós façamos, o que é? Que a gente possa administrar de maneira a multiplicar tudo que Ele entrega. Nada é meu, irmão. Tudo que eu tenho, seja loja, seja carro, tudo é de Deus. Ele não precisa, como a irmã ministrou. Tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. Você está devolvendo algo aí que não é seu. Você está devolvendo algo, parte de algo que Deus te deu. Então, quando Deus confia algo para a gente, Ele não quer, não é a questão do dinheiro, né? É a questão, sabe de quê? De eu multiplicar da fidelidade de mim para com Deus. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo. O Senhor nunca vai fazer algo para colocar um peso na nossa vida. Pelo contrário, Deus alivia o peso sobre as nossas vidas. Ele nos traz consolo. E aí quando você olha para um texto desse, a fidelidade, além do reconhecimento, Deus te coloca sobre muito, e o principal, olha aqui, Ele chama aquele servo e diz assim, ó: participe da alegria do teu Deus. O que é participar da alegria do Senhor? Você pode dar um glória a Deus? Seja fiel, diga para a pessoa do seu lado, seja fiel. Diga assim, ó, multiplique o que Deus confiou na tua mão. Multiplique, irmão. Por quê? Porque isso agrada o coração de Deus. São 2 comportamentos que são distintos. Um é a fidelidade e outro é a negligência. Aquele servo que recebeu apenas um talento, ele foi negligente. Ele não cumpriu o que Deus esperava dele. E Deus não precisava mandar. Só o fato de Deus chegar e entregar algo na tua mão, já está dizendo que Deus confia em você, que Deus te ama, que Deus quer que você faça algo. Olha isso, irmão. Nós somos seres especiais.